O diálogo de hoje, o episódio de hoje é sobre compliance. E eu converso com a Renata Schmerling, que coordena a nossa área de compliance. A gente conversa sobre as investigações, sobre os programas de compliance das empresas, sobre casos específicos, sobre aquela sensibilidade que uma investigação exige em relação à coleta de depoimentos, sobre as entrevistas, sobre quais são os pontos mais sensíveis, mais delicados de uma investigação de compliance. E a gente começa já a entrar em temas específicos, como o tema do assédio, o tema da corrupção e outros temas que são temas recorrentes em investigações de compliance ou em incidentes de compliance que ocorrem dentro das empresas. A Renata vai comentar como é que essas empresas estão se aparelhando, como é que a cultura do compliance está resultando na implementação de programas importantes e, principalmente, quais são os efeitos positivos desses programas. O programa de compliance não só para você resolver incidentes específicos, aplicar determinadas punições, mas também os programas de compliance para você evitar exposições mesmo, porque a empresa muitas vezes pode vir a ser responsabilizada por um determinado evento que ocorreu causado por prepostos dela ou dentro das dependências dela. Então, toda essa concepção de como é feita uma investigação, de quais são as etapas, de quais cuidados, quais pontos são importantes para se realizar a coleta de provas dessa investigação, de como esses fatos são reportados, assim como toda a sequência necessária para a prevenção de incidentes de compliance e para a implementação de bons programas de compliance dentro das empresas, é o tema deste primeiro diálogo da série de compliance. Depois nós vamos pegar alguns exemplos importantes, vamos explicar como é que essas investigações se deram, como é que esses incidentes se deram, quais as consequências, quais são os seus enquadramentos dentro da legislação e como é que a empresa tem que fazer para lidar com casos, com esses casos ou com casos parecidos. A gente espera que com isso a gente consiga dar uma visão geral do compliance, não só do compliance, vamos chamar repressivo, para cuidar de casos específicos, mas também do compliance preventivo, para melhorar a cultura da empresa e para ser uma cultura mais sólida, de educação mesmo, do time, das empresas, para que cada vez mais as pessoas possam ter uma conduta de acordo com o que se espera, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista ético e do ponto de vista moral dentro do mercado de trabalho. Assistam o diálogo vai trazer pontos importantes, a Renata vai dar muitas explicações sobre como é que esses temas se desenvolvem e espero que todos gostem, que seja muito útil para todo mundo que assistir. É muito interessante, é um tema da ordem do dia e vale a pena ver. Hoje nós vamos dialogar sobre um tema de compliance e eu estou na companhia da Renata Schmerling, que é a coordenadora de todos os nossos processos de compliance internos, no atendimento de compliance que a gente dá para os clientes. E Renata, o tema super atual, né? A gente tem visto, né, o quanto que as empresas têm tido a necessidade de fazer investigações de incidentes, de episódios de compliance com consequências importantes, tanto para o caso em si, como para a construção de um programa dentro da empresa, né? Ou seja, as empresas têm desenvolvido seus departamentos, têm tido um aprendizado com base nisso e têm desenvolvido seus próprios programas de compliance. Essas investigações são investigações que sempre trazem um resultado tanto de providências para o caso em si, como para o desenvolvimento desses programas. Como é que você tem visto a posição das empresas assim, atualmente, nessas questões? Bom, primeiro, obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Henrico, sem dúvida, acho que uma das coisas que às vezes até as empresas que estão um pouco menos acostumadas a fazer investigações internas, né, se frustram um pouquinho, ou não tem tanta essa percepção que toda vez que a gente faz uma investigação, ela serve para duas coisas, né? Ela serve não só para a gente apurar o fato, né, o que aconteceu, o incidente, mas também, se não principalmente, para a gente identificar o porquê isso aconteceu, qual controle
estava frágil dentro da empresa ou não existia dentro da empresa e precisa ser robustecido, precisa ser criado para que aquele incidente não ocorra de novo ou ele possa pelo menos ser detectado de uma maneira mais prematura. E aí sim a gente vai àquele ponto que você tocou, que é criar uma nova faceta do programa de compliance ou então fazer com que aquele programa seja um pouco mais forte ou passe a existir. Às vezes a empresa nem tem aquele pilar do programa de compliance. E a gente tem visto empresas que cresceram muito rapidamente ou então chegaram, se preocuparam, as startups, por exemplo, se preocuparam em criar o business e não se preocuparam em criar esses controles. Isso tem sido bem comum, apesar de compliance já ter aí, com a nossa legislação, mais de 10 anos no Brasil. E até o processo de educação interna, né? Você vê que esses programas têm tido resultados no sentido de diminuir esses incidentes e diminuir até o contencioso, né? As exposições que podem vir depois decorrentes desses incidentes, né? Porque às vezes você tem vítimas ali que têm danos ou pessoas que foram punidas e que entendem que aquela punição foi severa demais. Mas eu digo assim, uma educação geral do time de uma empresa, ela acontece depois da implementação desses programas e você vê estatisticamente diminuindo a quantidade de incidentes. Sem dúvida. Isso é muito bacana, porque é um processo de educação, assim, acho que 360 dentro da empresa, né? Primeiro porque as pessoas que fazem parte, pegando uma empresa que nunca teve ou teve muito poucas investigações, né? Então, no processo de investigação interna, você passa por entrevistas, né? Passa por conversas internas para entender, apurar o incidente. As pessoas que são chamadas, convidadas a contribuir, aquele processo é muitas vezes novidade, né? Então, você passa por pessoas que se assustam, né? Muitas vezes, por mais dócil, por mais ameno que seja o contato da empresa com o colaborador, elas acham que aquilo aquilo é um processo novo para elas, né? Então, aquilo nunca existiu, mas ao mesmo tempo ela começa a entender que é importante para a empresa averiguar um fato que não seja bacana. Ela até mesmo está incomodada com, às vezes, o comportamento do colega, que não é um comportamento ético, que eventualmente leve um material para casa, tire uma vantagem da empresa, mas ela também não conhece um canal para poder comunicar à empresa daquilo que está acontecendo que não seja bacana. Ela se vê como o dedo duro e não como um colaborador. E com isso você começa a educar a empresa, os líderes, né? Então vamos dimensionar qual é a medida disciplinar que vai ser aplicada. Eu vou dar uma medida disciplinar educativa ou não, a pessoa já passou por um processo muito mais grave, já vai ser um desligamento. E ao mesmo tempo, assim, a empresa precisa ter uma política para poder saber dimensionar isso, porque não adianta eu sair aplicando medidas disciplinares diferentes para situações semelhantes. Eu passo uma mensagem de insegurança para a empresa. Com isso, a empresa vai criando uma maturidade, vai criando uma estabilidade e eu gero profissionais mais engajados, eu gero profissionais mais satisfeitos e profissionais que vão, de uma forma geral, criar uma fiscalização positiva interna, né? E todo mundo vai querer que a empresa, no final do dia, tenha seu melhor ambiente. Ou seja, até mesmo os precedentes de decisões da empresa para aplicar determinadas punições ou medidas corretivas vão formando, assim, como que uma jurisprudência interna ali, vão sedimentando um conceito do que é tolerável, até quando, como, e vão criando uma consciência coletiva para as pessoas do que é um comportamento aceitável do ponto de vista ético e tudo mais. Dentro dos valores da empresa. E isso é o que se traduz na cultura organizacional, né? E a gente falando aqui parece uma coisa razoavelmente simples, né? Mas são ações e medidas que são costuradas ao longo do tempo. E é uma coleção de medidas, né? Então, a investigação interna é uma das medidas, mas a gente também acompanha isso de treinamentos, acompanha isso de comunicações internas, e tudo isso vai gerando uma confiança dentro da corporação e que acompanha essa cultura organizacional. Renata, na investigação, né, você falou das entrevistas,
e que às vezes as pessoas, é natural, né, que as pessoas tenham às vezes receio de falar, ou não querem ser dedo duro, não querem entregar o colega, a gente sabe que muitas vezes as empresas contratam o escritório para fazer uma determinada investigação justamente porque elas querem uma neutralidade, então, mas de outro lado a pessoa está falando com alguém que ela nunca viu e está sendo perguntada sobre um assunto sensível. Que técnicas que a gente pode usar, ou que se pode usar nessa situação, que você chega na frente da pessoa na entrevista, como é que você deixa ela à vontade e fala, olha, aqui nós estamos aqui com que propósito e qual que é o seu papel e quais as garantias que ela tem de que ela está num ambiente ali seguro para ela falar, né? Bom, acho que dando um passinho atrás, né? Nem toda investigação é uma investigação que você vai trazer um elemento externo para poder apoiar. Eu acho que a confiança vem muito, sim, da outra parte que vai compor a entrevista. Então, muitas vezes, é importante que tenha uma carinha conhecida. Então, assuntos menores, né, sempre é aconselhável que seja gente de dentro da empresa, porque esse elemento é um elemento aproximador do entrevistado. Mas existem temas e existem elementos que são saudáveis, que você traga um fator externo, né? Um agente externo para apoiar. Então, seja pela sensibilidade do assunto, então, às vezes, num tema como um assédio sexual de um alto executivo, ou outros temas como, por exemplo, corrupção, que são mais complexos, você traz um agente externo, não só pela complexidade da matéria, mas também porque a gente não sabe nunca o desfecho da investigação. E você pode ter uma exposição muito negativa com o entrevistado, com todo o processo investigativo, e num embate, você tem ali um desgaste de relacionamento. Você pode ter sim, uma entrevista que saia muito bem, muito tranquila, mas você pode ter uma entrevista em que a pessoa enfim, se exalte, tem algum tipo de reação que você não quer. E aí você protege o cliente assim. Ou uma entrevista de confronto, porque às vezes a pessoa falou uma coisa que não é verdade, você tem um outro elemento e fala, mas você mandou esse e-mail, ou você falou isso para essa pessoa, ou a gente ouviu outra coisa de uma pessoa, e você tem que ir lá e confrontar a pessoa. Isso Era exatamente o ponto que eu ia chegar. E aí a gente também tem outros tipos de entrevista. Primeiro, você tem uma entrevista de conhecimento, uma entrevista exploratória, que é onde você vai conhecer, né, uma situação um pouco melhor. Claro que o entrevistador tem sempre que estar preparado com informações antes de sentar na mesa com o entrevistado. Mas ele vai conhecer, ele vai confirmar fatos, ele vai conhecer fatos adicionais a partir daquelas informações que ele tem, mas quando ele já tem evidências de que alguém fez alguma coisa errada, e essas são as entrevistas que dão mais chances de ter algum embate, você confronta a pessoa e a pessoa às vezes tem uma atitude um pouco mais explosiva. E é nesses casos que é sempre bom ter um agente que não vai ficar depois na empresa para poder proteger a imagem ali dos outros colaboradores. Ou seja, e nesses casos que você mencionou, né, que são os casos de assédio, os casos de corrupção, claro que às vezes você tem provas documentais importantes, né, então você tem os casos de assédio, por exemplo, muitas vezes as conversas de WhatsApp, os e-mails ou alguma coisa que aconteceu na rede social compõem o quadro. Você fala, olha, teve aqui, isso aqui, essa mensagem foi considerada um assédio, ou não, né? A gente vai fazendo esse juízo de valor ao longo da investigação, mas o que acontece é que a prova testemunhal, vamos chamar assim, ou seja, o depoimento das pessoas acaba sendo um elemento determinante, porque no fim das contas algo aconteceu, né, ali dentro da empresa e algumas pessoas ouviram ou ficaram sabendo indiretamente, e o peso que você dá para essas coisas, a gente sabe, por exemplo, a dificuldade que é, isso não é só nas investigações. A gente tem, por exemplo, nos tribunais o mesmo exato problema, que é investigar num processo de assédio onde está a verdade, né? E aí você dá um valor grande para a palavra da vítima, mas só a palavra da vítima, sozinha, ela não resolve o problema. Você precisa ter uma série de outras circunstâncias que, junto com a palavra da vítima, te autorizem a tomá-la como verdade.
E às vezes só um e-mail também não te ajuda, você precisa de contexto, né, para aquilo, só uma informação não te ajuda, ela pode ser o fio da meada para você puxar a partir de pessoas que estavam em determinados contextos que vão te levar a novas evidências mais robustas. Então isso vai te ajudando. Exato, e é claro que o contexto todo, o e-mail, as explicações que você ouve para preparar essas entrevistas são os elementos que vão te fazer, vão te permitir fazer as perguntas certas, né, conduzir a entrevista da maneira correta, extrair o máximo das pessoas, mas a gente vê, eu tenho participado de alguns processos e a gente vê a dificuldade que às vezes as pessoas têm mesmo receio, né? Às vezes até mesmo o receio de uma retaliação do próprio denunciado, né? Sim, isso é verdadeiro, o ideal é que a pessoa colabore na medida do que ela consegue, sem força, sem exercer qualquer tipo de pressão. A ideia não é deixar ninguém desconfortável. Óbvio que a empresa sempre vai querer que a pessoa colabore. E eu acho que, uma opinião pessoal minha, é que o desafio para as empresas hoje é deixar seu ambiente um ambiente confortável para que a pessoa se sinta à vontade para colaborar. Né, que se houver uma retaliação, porque isso é do ser humano, às vezes se sentir acuado e retaliar, ainda que inconscientemente, a pessoa tem liberdade para falar, me senti retaliado nessa situação, isso é realmente uma retaliação ou não, existe uma alternativa para que eu não me encontre nessa situação diferenciada, e a empresa tem uma alternativa para isso, ainda que seja repreender o retaliador, ensinar, treinar o retaliador, porque a gente vive numa cultura muito a comunicação de problemas. A pessoa que comunica o problema é uma encrenca, é o problema. Exatamente. Não me traga problemas. A gente vem da cultura de que não me traga problemas, me traga só soluções. E quando as soluções vêm porque as pessoas têm problemas, né? As empresas têm problemas. Então, assim, a gente vai ainda ter algumas dificuldades para superar, mas eu acredito que as empresas já vêm encontrando um pouco da importância que isso tem e do benefício que lidar com isso repercute para as marcas. Com certeza. Eu tenho sempre visto também que um dos elementos, principalmente da parte de quem conduz a investigação, é sempre você não ter, na verdade, nenhum julgamento formado. Sim. Porque às vezes os casos de assédio eles chegam, né? Eu estou tomando esse gancho porque e são casos muito frequentes, né? Hoje em dia, principalmente em alguns segmentos, e eles sempre chegam com uma certa dose de comoção, do tipo, olha, essa funcionária ou esse funcionário, olha que absurdo, ela foi assediada, principalmente quando o assédio é contra a funcionária mulher, ou quando é o superior dela que teria feito o assédio. Só que a gente, quando a gente vai começar a investigação, é evidente que se há um assédio, ele tem que ser punido exemplarmente, mas a gente tem que levar em conta todas as hipóteses, inclusive a hipótese da pessoa que se diz assediada, tá ela fazendo alguma vingança ou alguma retaliação. Então esses elementos entram também na investigação, do tipo, se ela tem algum alguém querendo prejudicar o outro. E querendo prejudicar o outro e falando assim, olha, se a palavra da vítima é tão importante, se esses assuntos de assédio causam tamanha comoção e se as empresas estão se abrindo tanto para as denúncias, para as investigações e tudo, então eu vou usar esse canal para prejudicar alguém, que é o uso de má fé do canal. O que eu estou querendo dizer é que uma investigação de assédio pode inclusive resultar na punição da pessoa que inicialmente se disse assediada. Sim, né? Sem dúvida. E assim, esse talvez seja a dica número 1, o conceito número 1 do início de uma investigação entre sem qualquer tipo de juízo ou qualquer tipo de tendência. A investigação deve ser factual. A gente não deve chegar tendencioso para algum dos lados, assim, porque a gente peca, chegando com algum tipo de pré-julgamento, a gente corre um risco muito grande de ser injusto com o resultado, né? Assim, não são poucas as investigações que a gente não consegue ter um desfecho para poder corroborar ou não com uma denúncia, por exemplo, que a denúncia é ou não confirmada.
Isso porque a gente não pode ter esse juízo de valor, justamente, mas as evidências nem sempre são suficientes para poder mostrar se uma denúncia foi ou não fundamentada, se ela é ou não procedente. Mas a gente não deve, a boa prática pede para que a gente não entre com algum tipo de viés no início da investigação. Isso é muito interessante, e eu acho interessante também a gente dar continuidade a essa conversa sobre compliance em alguns temas específicos, como o assédio em si, a própria corrupção e outros temas específicos de investigações que a gente tem visto, né, e também que a gente possa comentar. E achava interessante também a gente olhar um pouco o aspecto técnico de como os tribunais tratam. Sim. Eu acho que a gente pode conversar aqui com advogados que lidam com isso na prática dos tribunais. Você vê que o assédio mesmo, o assédio sexual mesmo, você vê que você tem vários graus, né, de comportamento inadequado, às vezes só uma brincadeira, mas com uma conotação sexual, mas de maneira leve, ela não é tomada como assédio. Às vezes, se essa brincadeira é reiterada no tempo, ela é tomada como assédio, não porque ela é grave em si, mas porque ela foi reiterada no tempo. E às vezes você tem comportamentos tão mais graves com assédio, inclusive envolvendo atos não só verbais, mas físicos também, e que aí há claramente a configuração de um assédio. Os tribunais têm sido bem duros assim com o assediador, e acho que nesse ponto as empresas também estão muito preocupadas em fazer as suas investigações para que elas também possam demonstrar que elas tomaram as atitudes que elas tinham que tomar. Porque a empresa, o empregado da empresa, ele é um preposto dela, ela está exposta com a conduta dos seus empregados. Quer dizer, quando a gente fala de instalar um programa de compliance, não é só pelo seu bom ambiente, é também porque você tem que evitar essas coisas, porque você, empresa, está exposta diretamente a um risco. A gente tem um problema de um risco econômico-financeiro no final do dia, no limite. Isso é um problema econômico-financeiro, sem dúvida nenhuma, além do ético, que é talvez o principal. Mas assim, a gente volta na questão da cultura organizacional. Quer dizer, à medida em que eu tenho um programa de compliance que ele reflete que ele não é só um papel, não é um código de conduta só para inglês ver, não é uma coisa só simplesmente pro forma, eu consigo ter um ambiente que já me traga esses problemas de forma antecipada, eu consigo administrar esses riscos, eu consigo gerenciar isso rápido, ainda que seja uma investigação que tenha havido o problema, treinar, tomar medida disciplinar, enfim, vira um ciclo positivo e não um ciclo degenerativo da estrutura. Muito bom. Renato, vamos fazer mais episódios, vamos falar dos sistemas de investigação mesmo, de como é que a empresa pode se equipar para essas investigações. Vamos falar de investigações específicas, de temas específicos. A gente pega exemplos públicos e a gente pode fatiar eles. Boa, vamos pegar exemplos públicos, fatiar eles e vamos fazer uma coisa bem didática ali para mostrar um 360 graus do compliance aí da empresa. Que acho que isso é a matéria que está na ordem do dia e quanto mais a gente refletir sobre ela, melhor. Obrigado, Renata. Obrigada a você, Henrique.